pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Tatiana Oliveira, especialista em marketing digital do Grupo Bittencourt, consultoria especializada no desenvolvimento, expansão e gestão de redes de negócios e franquia. E hoje estamos aqui no escritório do Capitalismo Consciente Brasil para conversar com a Daniela Garcia, CEO do Instituto, sobre o Be Connected, o melhor evento de gestão de redes de negócios e franquias da América Latina. Daniela, um prazer imenso estar com você aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade que a Bittencourt está me dando de contar um pouco da história do capitalismo consciente. Daniela, gostaria de pedir para você então se apresentar para o nosso público, contar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional até você chegar no cargo de CEO do Capitalismo Consciente Brasil. Muito bem. Sou uma jornalista por formação e uma marqueteira por trabalho, por experiência. Ao longo da minha carreira, eu me concentrei muito na área de comunicação, fazendo um 360 pela área de comunicação toda. Então, passei por jornal, revista, agências de publicidade, ainda na época offline. Depois, eu migrei para as agências digitais. Nas agências digitais, eu fui atendimento, fui prospecção, fui planejamento de branding e fui, mais do que isso, a articulação entre o que era a agência e os futuros clientes e clientes que precisavam repensar as suas relações com os seus consumidores. Não células específicas de campanhas publicitárias, mas células que pensavam em como é que as marcas poderiam se relacionar mais e melhor com os seus clientes. A partir daí, acabei me apaixonando por, obviamente, relações com os consumidores e branding, e migrei muito mais para esta área dentro do mundo digital. Trabalhei também com marketing de celebridades, com algumas bem relevantes no cenário nacional, e depois disso eu saí das agências e saí do mundo das celebridades, criei uma pequena agência, uma consultoria para atender micro e pequenos empresários que queriam se utilizar do mundo digital para falar melhor sobre as suas marcas, fazer as suas próprias prospecções e sua aproximação com seus clientes finais. Essa metodologia deu muito certo e o mundo do terceiro setor se aproximou de mim também, falando, olha, a gente tem mais ou menos a mesma configuração de micro e pequenas empresas. Temos sempre equipes enxutas, pouco ainda preparadas para trabalhar comunicação e marketing e pouca verba. Como é que a gente consegue fazer isso no terceiro setor? E eu adentrei o mundo, então, das ONGs, das organizações não governamentais, dos movimentos, e comecei a fazer trabalhos de comunicação que fossem muito orientados à narrativa de causas e propósitos. Então, ONGs que precisavam falar melhor sobre as suas atividades e, com isso, conquistar a confiança de investidores sociais e de empresas que poderiam estar do lado delas. Um desses atendimentos foi do Banco de Alimentos, Associação Civil, na cidade de São Paulo. Foi um trabalho muito lindo e que enriqueceu muito a minha carreira. Tenho muita gratidão à passagem por eles. E de lá também ajudei a montar a campanha da Reserva, um P5P, e é uma campanha emblemática de marketing relacionado à causa, que acabou me levando a um evento para contar essa história, e neste evento eu conheci um dos cofundadores do Capitalismo Consciente, que me convidou para estar aqui. Então, inicio em 2017 a minha trajetória no Capitalismo Consciente, ainda como voluntária da área de comunicação. E como tem sido a sua trajetória nessa causa tão importante para as empresas e para a humanidade, que é o capitalismo consciente? Bom, chegar aqui foi muito satisfatório, sob o ponto de vista de carreira, de olhar para o terceiro setor com olhos de quem realmente consegue traçar um plano de comunicação e de ampliação de marca, mas também foi uma grande jornada, como continua sendo. Então, como eu terminei, contando a minha trajetória, eu cheguei aqui em 2017 como voluntária da área de comunicação, e a gente tinha uma estrutura muitíssimo pequena, uma assistente para um conselho que cuidava da operação. E nesse momento em que eu chego, então, a gente já tem uma troca da primeira gestão para a segunda. E essa segunda gestão, cujo presidente era o Rony Meisler, CEO da Reserva, e o Hugo Bethlen como diretor-geral, me coloca no cargo de comunicação para que a gente consiga orientar
tudo aquilo que a gente tem de expertise e de conhecimento deste conceito para o mercado brasileiro. Então, eu entro aqui como coordenadora, depois sigo como diretora de associação, porque a gente muda o modelo de negócios. Depois fizemos uma expansão por um modelo, esse modelo de associação cresce e a gente acaba criando também filiais regionais, vou contar um pouco mais sobre elas um pouco mais à frente. E o cargo vai crescendo junto comigo, né? Da comunicação para a associação, da associação para filiais regionais. Depois a área de educação, e quando chega a área de educação, já na terceira gestão do Instituto, eu acabo me tornando a COO, ou a diretora de operações geral. A nossa equipe já está bem mais robusta. Depois disso, a gente tem um grande trabalho de remodelagem de governança, e aí eu sou eleita pelo Conselho como a primeira mulher a ocupar esse cargo. Então, temos uma trajetória grande de 2017 até 2022, quando existe essa eleição, e o Instituto também vai crescendo junto, organicamente, no mundo da comunicação, e, obviamente, a nossa equipe também vai crescendo. Hoje nós somos um grupo de 8 pessoas, com 8 conselheiros deliberativos, mas a gente tem 9 filiais regionais espalhadas pelo Brasil, que somam mais de 200 pessoas, entre voluntárias multiplicadoras no Brasil todo. Somos mais de 7.000 signatários do Capitalismo Consciente, ou seja, pessoas físicas que nos seguem, né, e assinam junto conosco por estarem engajadas pelo movimento e pelo conceito. 200 empresas associadas e quase 100.000 pessoas, se a gente olhar o universo de seguidores em redes sociais, que acompanham toda semana todos os conteúdos que a gente faz. Muito bacana, Daniela. E quais são, então, as perspectivas do Capitalismo Consciente Brasil para elevar o nível de consciência dos empresários a abraçarem e praticarem os princípios do capitalismo consciente em suas empresas? Bom, para te responder isso, eu vou dar um passo para trás, então, e explicar o que é o conceito, né? Em 2007, 2008, no meio da crise do subprime americana, aquela crise importante, econômica, um professor de marketing, indiano, naturalizado americano, Raj Sisodia, o mundo do franchising conhece ele, inclusive, porque ele foi convidado o ano passado para dar uma palestra no fórum nacional de vocês. Mas, enfim, o professor Raj se debruça sobre uma pesquisa para entender o motivo pelo qual grandes empresas eram muito amadas nos Estados Unidos e tinham uma gestão longeva e muito orientada para prosperidade e para um relacionamento diferenciado com seus stakeholders. Ao fazer essa pesquisa, ele consegue entender que estas empresas têm uma gestão diferenciada. E essa gestão passa por 4 características ou 4 pilares que estão sempre presentes em empresas que estão olhando para o futuro dessa forma. Então, essas características acabam se tornando os pilares de um conceito que ele cria. Os pilares são: uma empresa capitalista consciente tem um propósito maior. Ela entende o motivo pelo qual ela existe, para muito além do produto que ela faz ou serviço que ela presta. Esse propósito é norteador. Esse propósito está sempre no centro da mesa. O segundo pilar é liderança consciente. Sem um líder consciente, um líder servil, a empresa não abraça esse propósito e não coloca esse propósito no centro da sua estratégia para desenhar as ações do dia a dia. Então, esse propósito é o norteador, ele é o condutor máximo das ações e da reflexão dessa liderança em como é que ela pode amplificar o trabalho da empresa. Essa amplitude do trabalho também esbarra no terceiro pilar. Uma empresa capitalista consciente, ela é orientada para stakeholders, como falamos. Ou seja, ela olha, observa e entende a importância de cada grupo de stakeholder que existe com ela, ao redor dela, entendendo parte de um sistema. Então, ela sabe da importância que tem os colaboradores e o quanto ela precisa cuidar deles. Mas ela sabe também que existe muita relevância nos clientes, na cadeia de fornecimento, na sociedade civil. Ou seja, todos os stakeholders têm e precisam ser tratados de forma equânime, que significa com a mesma importância, mas não da mesma forma. E com todos eles, essa empresa gera relações de valor compartilhado. Sempre existe uma relação ganha-ganha-ganha, onde todos se percebem parte dessa riqueza e dessa prosperidade que está sendo gerada por esta empresa. E o quarto pilar é cultura consciente, ou seja,
dentro desta empresa, todos os colaboradores falam a mesma língua, entendem este propósito, entendem como é que ele é refletido nas suas ações do dia a dia. Então, fica mais fácil a empresa conseguir os seus resultados porque todos os colaboradores seguem. Então, nesse aspecto, capitalismo consciente fala às lideranças para que elas sejam protagonistas das grandes mudanças que a gente precisa ter na sociedade hoje. Nós temos uma sociedade que tem muitas desigualdades, muita falta de acesso e de oportunidades, e grande parte dessas desigualdades ou falta de acesso passa pelo olhar e pela porta aberta da iniciativa privada. Então, podemos citar, por exemplo, diversidade e inclusão. Quem é que pode incluir de fato aqueles que estão fora? As empresas. As empresas têm poder financeiro, as empresas têm espaço de contratação e no momento da contratação, se tiverem a consciência da desigualdade que existem, podem calibrar isso nas suas contratações. Da mesma forma, jovens que hoje não estão no mercado de trabalho, né? E desta forma, outros tantos relacionamentos e desigualdades que a iniciativa privada pode acolher, pode corrigir e, com isso, pode gerar muito mais impacto social e ambiental. E aí, obviamente, os encaixes de capitalismo consciente com ESG e com toda a geração de impacto positivo na sociedade que a gente tem hoje. Que bacana! E como que o capitalismo consciente hoje tem apoiado as empresas para fazer todo esse trabalho? Quando o Instituto Capitalismo Consciente, né, porque, voltando lá na história, né, o professor Raj cria, ele lança o modelo e o conceito. Existe uma instituição que nasce nos Estados Unidos em 2010 e chega ao Brasil em 2013. E aí é instituído aqui como um instituto, né, uma organização não governamental e que segue as gestões de 2 em 2 anos. Uhum. A cada uma dessas gestões, a gente teve uma forma de expandir conteúdo. Então, na primeira gestão, a gente trouxe grandes nomes do capitalismo consciente internacionais para que falassem às lideranças brasileiras. E a partir da segunda gestão, com um modelo associativo, a gente passa a entregar conteúdo para lideranças brasileiras. Então, o foco do Instituto Capitalismo Consciente é trabalhar com soluções corporativas para empresas que se percebem capitalistas conscientes ou querem se tornar cada vez mais capitalistas conscientes na maneira como agir. Então, nós somos um hub de conteúdo e de soluções educacionais para empresas que queiram alinhar a sua liderança com o mindset da nova economia, de uma economia mais consciente e regenerativa. Então, líderes que pensam no seu protagonismo a partir do ponto de vista de impacto social e ecoambiental. Que bacana. E quais são, voltando à pergunta das perspectivas, onde vocês querem chegar hoje? O sonho que a gente tem é que todas as empresas sejam capitalistas conscientes e que seus líderes, obviamente, tomem decisões muito pautadas em impacto social e ecoambiental. Os problemas do mundo estão aí colocados na mesa para que muitas das empresas possam tomar atitudes e diminuir os impactos que elas mesmas geram. Então, pelos próprios aspectos ambientais hoje, mudanças climáticas, as questões de diversidade e inclusão na pauta e outros tantos assuntos, torna-se prioritário que a liderança de uma empresa não só esteja consciente daquilo que ela está promovendo, como ela cuide dos seus próprios impactos. Tudo que existe de decisão dentro de uma empresa vai gerar impacto positivo ou negativo. Uhum. A opção é sempre da liderança. E quando a gente fala das nossas pessoas e do nosso planeta, obviamente que a gente deseja que as empresas gerem cada vez mais impacto positivo e menos negativo. O que significa que a liderança precisa estar consciente daquilo que ela pode fazer. E nós estamos aqui como instituição que prepara líderes para cada vez mais estarem conscientes. E essa preparação passa por um alinhamento de valores dele, enquanto líder, com o capitalismo consciente, do aprofundamento nos pilares, o que é propósito para você e para a empresa, o que é ser líder para você e para a empresa, né? O que é relações saudáveis com stakeholders, como é que a gente cria isso? Como é que a gente implementa isso no dia a dia? Como é que a gente conduz a empresa para que ela tenha essas relações de grande valor o tempo todo e isso reflita em espaços de impacto
positivo do lado de fora. Hoje a gente fala que as externalidades, o que está do lado de fora do muro das empresas, é tão impactante quanto aquilo que está dentro dela. Então a gente precisa cuidar de ambas as coisas. E fala um pouquinho para a gente quais são os impactos mais relevantes que as empresas têm ao aplicarem as boas práticas indicadas pelo capitalismo consciente, pensando no modelo de negócio. Todas as vantagens de ser capitalista consciente passam por vantagens de lideranças mais calibradas, né, mais autodesenvolvidas, e pessoas, portanto, que tomam decisões mais coerentes com o dia a dia. Então, a vantagem primeira é um corpo de líderes que estão preparados para tomarem grandes decisões. A segunda parte, a mais relevante, é que essa empresa passa a ser percebida como uma empresa que toma muito cuidado com tudo aquilo que faz e que, portanto, seus resultados são sempre orientados de forma positiva. Acho que as vantagens podem ser medidas também no longo prazo, quando se reflete o retorno para os acionistas, porque existem pesquisas que comprovam que no longo prazo você tem um retorno maior para os acionistas. Existem outras que refletem o quanto os consumidores já observam empresas que têm este impacto orientado para a sustentabilidade, impacto social, e o quanto isso é importante no momento da decisão de compra deles. Então, os impactos refletem desde um corpo organizacional bem preparado até o contexto do lado externo, com relações boas com vários fornecedores, fornecedores que estão sempre muito próximos, que podem, no momento de crise, fazer com que a coisa funcione de uma maneira diferenciada, clientes que sempre recorrem a você. Quando a gente ora em momentos de crise, e o consumidor tem dinheiro no bolso, né, ele pode gastar com uma marca, ele usualmente volta às marcas que os tratam muito bem, cuja relação é sempre muito, muito efetiva, muito feliz, né? E isso passa por um entendimento de como tratar o stakeholder de forma diferente, passa por um entendimento de como estar sempre ao lado dele, da mesma forma que fornecedores. Você paga bem, paga justo, e mantém e constrói uma relação longeva, ele vai voltar a você, ele vai te ajudar em momentos de crise também. Então, o que a gente precisa fazer é sempre olhar para a vantagem de estar num mundo que gera impacto positivo como, primeiro, uma vantagem de estar bem e em paz com aquilo que se constrói, e depois em paz e bem com todo aquele que está ao seu redor. Bacana, Daniela. E um orgulho que o Grupo Bittencourt tem é a cocriação com o Capitalismo Consciente Brasil do Franchising Consciente. E foi um projeto que foi desenvolvido junto com você e com o Hugo Blentley, né, que é o presidente do Instituto. Que, no caso, vocês lideraram todo o processo. Conta um pouquinho pra gente, Daniela, como que surgiu o Franchising Consciente? A Bittencourt tinha um desejo muito grande de poder levar cada vez mais, de forma aprofundada, capitalismo consciente para o mundo do franchising. E no mundo do franchising, você tem um stakeholder adicional, que é o franqueador e o franqueado, quer dizer, uma relação de stakeholders adicionais, franqueador e franqueado, que é uma relação muito forte. Neste momento, quando a gente lida com esta dupla, a gente lida com pessoas que estão apostando tudo que conquistaram ao longo da vida, grandes sonhos, grandes desejos, o dinheiro de uma família toda, numa franquia. E essa relação precisava sempre ser norteada por muito propósito, muita positividade e um caminho de prosperidade. E a gente poderia trazer isso tudo para os pilares do capitalismo consciente, fazendo com que os pilares estivessem sempre presentes no caminhar e na jornada de quem estava implementando uma franquia. Então, esse franchising consciente nasce do olhar da relação do franqueador com o franqueado e do cruzamento desta relação, que precisa ser muito próspera e muito saudável, com os pilares do capitalismo consciente. E aí cria-se toda uma jornada específica para franquias, criada a partir dos olhos e da expertise da Bittencourt, com o nosso conceito de capitalismo consciente, para oferecer de modo absolutamente exclusivo a empresas que sejam franqueadoras e todos os seus franqueados.
E o franchising consciente foi desenvolvido para disseminar e ajudar na aplicação dos princípios do capitalismo consciente e das práticas de ESG nas redes de franquias. Exato. Como você avalia o ganho dos franqueadores e dos franqueados ao aderirem a esse movimento? Acho que o grande ganho é de toda a equipe, de todos os franqueados e dos franqueadores. A cultura desta empresa e dessa marca passa a entender as relações fortemente baseadas em propósito e uma orientação e um tratamento com stakeholders que passa por um olhar muito diferente. Esse crescimento faz com que a gente tenha líderes mais impactantes, líderes que realmente estão preparados para cuidar dos seus negócios e que estejam orientados num longo prazo para trazer sempre muita prosperidade para esta marca. Vamos lembrar que quem cria uma marca deseja que ela se perpetue. Quando a gente faz uma franquia dessa marca, é o mesmo desejo de fundador que tem naquele que está comprando uma franquia. E esse desejo de fundador passa por uma leitura do propósito, passa por entender como colocar o propósito no centro das suas estratégias e passa especialmente por entender como fazer a construção diária de relações que valem a pena. Isso tudo é capitalismo consciente e ele está completamente aderente aos princípios das franquias. Interessante. E como uma empresa franqueadora pode acelerar o processo para se tornar uma empresa com chancela do franchising consciente? Se aproximando da Bittencourt para fazer o franchising consciente e também do capitalismo consciente para se tornar associado. Aqui a gente tem trilhas de conteúdo que eles podem abraçar e levar para dentro das suas empresas para que os seus colaboradores tenham cotidianamente contato com esses 4 pilares. E como ter ousadia foi importante para o capitalismo consciente chegar aonde chegou? Bom, essa é uma pergunta acho que quase filosófica, né? Acho que primeiro a ousadia dos nossos cofundadores, que em 2012 já começaram a se incomodar com o jeito de fazer negócios no Brasil. Essa foi a grande pergunta deles, né? Como é que a gente pode falar a iniciativa privada e os grandes líderes que o Brasil tem de que a gente precisa mudar o jeito de fazer negócio. E mudar por quê? Porque a gente precisa pensar de forma sustentável. A gente precisa pensar em como é que as empresas vão se manter no longo prazo, preservando tudo que a gente tem ao nosso redor. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em preservação para deixar um legado saudável, né? Não vai existir negócios se o mundo tiver arrasado e a gente tiver catástrofes climáticas. Então, a gente precisa cuidar disso hoje. A gente precisa preservar os nossos recursos naturais para que tudo isso esteja disponível para gerações futuras. E o negócio não é diferente disso. Então, acho que a primeira ousadia, pode-se dizer assim, ou protagonismo, ou pioneirismo, foi pensar nisso em 2012 e trazer o movimento dos Estados Unidos para cá em 2013. Acho que a segunda grande ousadia do capitalismo consciente foi mudar o seu modelo de negócios, convidando a iniciativa privada a participar do nosso ecossistema, criando de fato um ecossistema de empresas que se entendem capitalistas conscientes, que querem estudar mais e constantemente para que as suas lideranças de todos os níveis hierárquicos se percebam como protagonistas na tomada de decisão. Capitalismo consciente, ESG, são matérias que falam a cultura das empresas. A empresa precisa ter cultura orientada para a sustentabilidade para que ela consiga agir desta forma. E essa cultura, ela só é conquistada quando os líderes estão preparados para falar esse idioma dentro das suas corporações. Então, trazer e mudar o modelo associativo, deixar de ser uma organização do terceiro setor simples, para se tornar uma associação, para convidar as empresas brasileiras a fazerem parte e manter este relacionamento constante ao longo de todo esse tempo, eu posso dizer que é uma ousadia, né? A gente tem também a ousadia de lançar pilares de educação e de permanecer muito, muito próximos do raciocínio primário e inicial do conceito, que é trazer propósito para o centro da mesa, orientar a liderança para olhar para esse propósito e abraçá-lo, né? Na pandemia, por exemplo, quando se falou em capitalismo de stakeholder,
Muitos jornalistas vieram conversar conosco para saber o que era isso. E a gente falava, a gente já fala de capitalismo de stakeholder desde 2007, porque capitalismo consciente é capitalismo de stakeholder com propósito. As duas coisas alinhadas fazem com que tudo funcione. Então, é lucro com propósito, é performance de negócio com prosperidade para a sociedade, é impacto positivo sempre, sem desmerecer lucro, porque a gente entende que, sim, uma empresa precisa lucrar, senão fica ruim, né? Dá problema, mas a gente precisa colocar propósito nisso para que a gente oriente esse lucro para tudo aquilo que a sociedade precisa e para que a gente construa relações onde todos possam ganhar junto com a gente. Então, na verdade, o que o Instituto está fazendo hoje, né, é causando impacto nas empresas e contribuindo para que esse movimento ganhe escala no Brasil. Sem dúvida nenhuma. E uma das frentes de escala é, sem dúvida, as filiais e o movimento de expansão nacional que a gente criou em 2019, que foi desenhado e capitaneado pela Bittencourt, num modelo, como a gente chama, né, não é exatamente isso, mas num modelo próximo de uma franquia social, onde as franquias, né, ou as filiais representam núcleos de expansão do nosso conteúdo e de conexão com empresários locais que já são capitalistas conscientes, para que eles possam estar no nosso ecossistema. Então, a gente nasce com o desejo de criar filiais, mas muito bem estruturado, com uma governança de primeira linha. Então, a gente convida a Bittencourt para nos ajudar a fazer esse desenho. Esse desenho durou mais de um ano para ser feito. Começou com a célula de Minas Gerais e hoje a gente está em 9 regiões diferentes, atuando fortemente em cada uma delas. Então, sim, replicamos o que é a matriz em cada uma dessas filiais. Existe um conselho, inclusive, em cada uma das filiais, e existe o protagonismo desses empresários que estão ao redor de cada filial em falar sobre capitalismo consciente pelo Brasil todo. Então, essa modelagem foi muito importante para que a gente pudesse expandir e continuamos ainda com esse movimento. Que bacana, né? Esse projeto de expansão que foi desenvolvido junto com o Grupo Bittencourt. Como você avalia a contribuição da consultoria durante todo o processo? A participação da Bittencourt foi fundamental. A gente queria um modelo de filiais que fosse realmente profissional, não fosse algo básico. Então, a expertise que a Bittencourt traz para o processo foi o que fez com que a gente conseguisse, de fato, tirar o projeto do papel e expandir, e inclusive ser benchmarking mundial nas células internacionais do capitalismo consciente. E como você vê o papel da tecnologia na promoção de práticas empresariais mais conscientes? Fundamental. Tecnologia passa por transparência, e hoje a transparência de dados nos reportes de impacto são fundamentais. Tecnologia nos faz apurar dados e informações com mais velocidade, para tomada de decisão mais orientada ainda para impacto. Então, quem hoje trabalha em qualquer segmento sabe da importância de analisar dados para tomar qualquer decisão. Sem dados não dá para a gente gerenciar um negócio. E pode ser um negócio pequenininho e pode ser um negócio enorme. A gente precisa de dados e precisa de avaliar profundamente esses dados para saber que insumos eles nos trazem para a orientação. Sob outro ponto de vista, atendimento ao cliente e atendimento a nichos específicos, a tecnologia dá todo o acesso e toda a oportunidade. Então, quando você fala em canais de tecnologia disponíveis para consumidores, clientes, né, de todo tipo, prestação de serviço ou venda de insumos e de produtos, a tecnologia se faz totalmente necessária hoje para que você tenha um canal disponível para esse cliente. A gente tem tecnologia a serviço de bem-estar, por exemplo. Então, hoje a gente fala de tecnologia aliada à saúde, por exemplo, que é fundamental para que você atenda mais e mais pessoas. Veja o segmento de bem-estar e psicologia, o quanto não cresceu com telemedicina e atendimentos. Então, a tecnologia... E tem uma coisa interessante que é, se você olhar para o conceito de sociedade, né, sociedade 5.0, você vai olhar para uma sociedade integralmente baseada em tecnologia a serviço do bem-estar.
Então, é o futuro que demanda tanta tecnologia e a gente pode se utilizar dela da melhor forma possível. É tokenização, blockchain para certificar de pagamentos, por exemplo, né? E todo o regulatório, enfim, absolutamente fundamental. Mas, para mim, a premissa básica é transparência de dados e de acesso para que você disponibilize tudo isso para o mercado de alguma forma. Bacana. E vamos falar agora um pouquinho sobre Be Connected. O Capitalismo Consciente Brasil já esteve conosco no melhor evento de gestão de redes de negócios e franquias por muitos anos. O Hugo Bentley, que é o presidente do Instituto, já palestrou no evento e esse ano nós vamos ter o prazer de receber você como palestrante. Como você enxerga a contribuição que o Be Connected traz para o Capitalismo Consciente Brasil? Todas as vezes que a gente vai ao palco do Be Connected, a gente conta um caso novo de impacto positivo no mundo da franquia. E esse ano a gente vai levar mais um caso desse. Mas é fundamental que a gente diga que ali a gente não está falando só com os franqueados e franqueadores. A gente está falando com os líderes das empresas. Essa é a mensagem principal e prioritária do capitalismo consciente. Líderes, estejam atentos ao seu protagonismo, à sua importância na cadeira que vocês sentam e o quanto isso é relevante na tomada de decisão para o negócio de uma forma geral. Quanto mais a gente caminha, mais impacto a gente consegue ver na atuação da liderança e na decisão para onde um negócio vai. E é falar aos líderes para que eles se tornem mais conscientes de tudo isso que a gente vai ao palco todos os anos. E, de novo, lembrando que no mundo do capitalismo consciente, onde você constrói relações que tenham muito valor com todos os seus stakeholders, o mundo do franchising é fundamental para olhar isso, porque tem intrínseco nele a relação entre franqueados e franqueadores, para que eles se tornem uma célula supercapitalista consciente, amarradas por propósito e pela vontade de ser muito prósperos hoje e para sempre. A perpetuidade do negócio passa por essas relações de grande valor. Que bacana, Daniela. E quais são as expectativas que os participantes podem ter em relação à sua palestra no Be Connected? Você pode dar um spoiler para a gente sobre o que vocês vão compartilhar durante o evento? Eu ainda estou pensando o que eu posso levar de muito legal, mas que eu vou falar sobre as lideranças e que eu vou trazer casos emblemáticos, podem apostar. Agora, olhando para a câmera, eu vou pedir para você mandar um recado para os participantes do Be Connected, convidando os nossos ouvintes para participarem do evento junto com a gente. Bom, acho que a mensagem que eu posso deixar é para todos os líderes que não conhecem capitalismo consciente, que estejam no Be Connected, porque a gente vai falar um pouco sobre o que é esse conceito e o quanto ele impacta na gestão do dia a dia. As questões de inovação, de ousadia, o líder que precisa se perceber protagonista de grandes ações, precisa estar muito atento em como inovar e como escalar, em como contagiar o seu entorno para que ele siga sempre crescendo. Essas são as máximas de hoje em dia e mais do que isso, talvez seja o grande segredo do negócio, que a gente vai abordar no evento todo e na minha palestra também. Daniela, queria agradecer a sua participação por ter nos recebido aqui no Escritório do Capitalismo Consciente. Foi uma honra conversar com você. O Be Connected, só para lembrar, acontece entre os dias 8 e 9 de outubro, aqui em São Paulo, no Teatro Santander. Garanta agora mesmo o seu ingresso em www.beconnected.com.br. Esperamos você lá. Até mais!